Isaías capítulo 7, versículo 14, e a palavra do Senhor diz: Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Gostaria que você baixasse a sua cabeça e vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Deus Pai, nós queremos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por esse momento que nós temos de poder estudar a Tua Palavra. E, como sempre, é o nosso desejo, Senhor, nós queremos pedir que, na verdade, seja o Seu Santo Espírito que esteja falando aos nossos corações, e não somente que sejamos tocados pela Tua Palavra, mas que sejamos levados a agir conforme a Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu imagino que todos vocês já tenham percebido que nós já entramos na época de Natal. Certamente falamos, obviamente, do nascimento de Cristo, mas o que mais se destaca, como sempre, é a manjedoura, o menino Jesus, o Papai Noel, as árvores de Natal nos shopping centers. E, na verdade, no meio disso tudo, nós acabamos vendo que existe, sim, um ambiente comercial, mas também existe um ambiente festivo, mesmo quando as pessoas não são conscientes de exatamente por que eles estão comemorando esse tal de Natal. E hoje, primeiro domingo do mês de dezembro, nós falaremos sim do Natal, mas nós falaremos do Natal tentando olhar de uma perspectiva mais abrangente. Para a tristeza de alguns, não falaremos de manjedouras, não falaremos de árvores de Natal. E, na verdade, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei num subtítulo. Vocês estão vendo ali o título: Emanuel, Deus Forte, Príncipe da Paz. Mas, à medida que eu fui trabalhando na mensagem, eu pensei que um título interessante também seria Invasões. E certamente alguns de vocês já devem estar pensando: Natal, árvore de Natal, manjedoura, etc, etc. E o que isso tem a ver com invasões? Na verdade, invasão é um termo bastante comum no nosso dia a dia. As invasões, nas suas diferentes manifestações, elas acabam afetando de uma maneira ou de outra a cada um de nós. E com muita frequência, essas invasões causam ganhos, na maioria, nem sempre, mas na maioria das vezes ilícitos, e também causam dor, perdas, incertezas e mortes. E a passagem que nós acabamos de ler, tão conhecida por todos nós, onde fala da virgem que dará à luz a um menino, tenho certeza que em quase todos os natais vocês devem ter escutado sobre essas palavras. Elas foram ditas por um mensageiro de Deus em um momento em que o povo de Judá estava sob a iminência de uma invasão militar. Aconteceu ao redor dos anos 735 antes de Cristo. Nós estamos falando que esse acontecimento, onde essas palavras foram ditas, aconteceram há cerca de 2.700 anos atrás, e nós estamos tentando dar sentido para ela hoje em 2017. E era justamente no momento em que o profeta Isaías estava exercendo o seu ministério. E esse mapa é o seguinte: ele está delimitando a extensão máxima de cada um das grandes potências antigas, mas colocando no mapa os países de acordo com os nomes que eles possuem atualmente. Por exemplo, você pode ver essa linha vermelha. Eu imagino que vocês podem imaginar que império era esse na sua maior extensão. Quem quer chutar? Com certeza o Rock vai saber.
romano aí, Roque, eu sabia que eu podia confiar em você. Palmas para o Roque. Nós também temos aí outros impérios. Nós temos o Império Assírio, nós temos o Império Persa, mas, na verdade, o que nos interessa em relação à mensagem de hoje, nós temos que pensar no que estava acontecendo aqui, na verdade, nessa região do mundo onde hoje nós chamamos de Israel. Naquela época, quando essa mensagem foi dita, foi depois, obviamente, do rei Salomão, e eles conseguiram, depois do rei Salomão, dividir esse pequeno pedaço de terra em 2 reinos diferentes. O reino do norte, que continuou sendo chamado de Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém, como hoje Jerusalém continua sendo a capital dos judeus. Por favor, se você puder manter mais um minutinho no mapa. E nós temos aqui a Síria. Obviamente, naquele então, nós não tínhamos um país chamado Arábia Saudita, nós não tínhamos um país chamado Iraque, nós não tínhamos um país que está mais para cá, chamado Paquistão, e vários outros, mas nós já tínhamos um país ou um reino chamado Síria, e além desse reino chamado Síria, nós tínhamos um pouquinho mais para o leste, um outro poder, um outro império emergente chamado Assíria. Então, na verdade, esses são os reinos importantes para o que nós temos na nossa mensagem de hoje. Nós temos o reino do norte, nós temos o reino do sul, o reino do norte chamado Israel, nós temos o reino do sul chamado Judá, com a capital Jerusalém, nós temos a Síria como também um reino, e depois nós temos um império emergente chamado Assíria. Nesta época em que essas palavras que nós acabamos de ler foram ditas, existia um rei no reino do sul, e agora sim você pode passar, obrigado, já passou, chamado Acás. Na verdade, esse foi um rei mau, ele não andou nos caminhos de Davi, ele realmente era um rei que adorava outros deuses, ele era um rei que chegou a queimar um dos seus filhos, oferecendo a ídolos. E se você olhar no capítulo 1, do versículo 7 do livro de Isaías, nós começaremos a entender um pouquinho mais o que o Natal tem a ver com invasão e o que a invasão tem a ver com tudo isso que nós acabamos de olhar. Começando do versículo 1 do capítulo 7, nós vemos o seguinte: sucedeu nos dias de Acá, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, que vocês viram no mapa, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então o que nós temos aqui é que existiam 2 grandes governos. Esses 2 grandes governos, que eram a Síria e o Reino do Norte, eles se uniram numa aliança militar para atacar um país menor chamado Judá, um reino menor chamado Judá, e nessa primeira tentativa eles não conseguiram conquistar Jerusalém. Mas havia a possibilidade de que numa segunda tentativa eles realmente conseguissem conquistar Jerusalém, e isso trouxe algumas consequências para esse rei Acás, e nós vimos então, vemos no versículo 2 do mesmo capítulo 7, que está dizendo o seguinte: deu-se aviso à casa de Davi, ou seja, ao rei, a Síria está aliada com Efraim. Efraim é o outro nome dado na Bíblia para o reino do norte. A Síria está aliada com Efraim. Então, resultado dessa possibilidade de uma invasão, depois que a cidade tinha sido sitiada, então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Vejam só que interessante. Diante dessa notícia, o coração do rei e o coração do povo, conforme a palavra de Deus, se agitaram como se agitam as árvores do bosque com o vento. Em outras palavras, no meio de uma situação difícil, no meio de uma situação de perigo,
nós vemos que havia no coração tanto do rei, como no coração do povo, ansiedade e medo. Mas nós vemos que no meio dessa ansiedade e medo do rei Acaz e do povo, Deus envia o profeta Isaías para falar com o rei especificamente sobre esse acontecimento, apesar de que ele era um rei que não estava caminhando nos caminhos do Senhor. E no versículo 4, se você der uma olhada do mesmo capítulo 7, Deus está dizendo: Acaz, acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. A perspectiva humana, que trazia medo e ansiedade, e a perspectiva de Deus, que consideravam esses 2 reinos e esses 2 inimigos como 2 tocos de tições fumegantes. Acalme-se, Acaz. Acaz, não tenha medo diante dessa situação. Acaz, que o seu coração não desanime. E é interessante porque, obviamente, nós não podemos negar que o rei Acaz estava realmente passando por uma situação complicada. Ele estava, sim, enfrentando um grande problema. Não podemos dizer que ele não estava enfrentando um grande problema. Havia a iminência de uma invasão militar por outras 2 nações mais poderosas. Por isso, não deveria causar-nos surpresa que o rei ficasse temeroso e ansioso, com angústia em relação a uma situação como essa. Mas Deus se dirige a Acaz por meio do profeta Isaías e declara com todas as letras: Acaz, apesar de você ter razão em ficar preocupado, não se angustie, não temas, porque eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, darei um jeito nessa situação que para você é bastante complicada. E daí nós vemos que Deus continua a conversa com o rei Acaz, e no capítulo 7, no versículo 11, Deus diz o seguinte ao profeta, para que o profeta diga ao rei: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, respondeu: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ou seja, vejamos bem a situação. Deus está dizendo: Acaz, você pode me provar, para que você veja o meu poder, e você verá como, de forma surpreendente, eu vou resolver esse problema que você está enfrentando. Mas Acaz recusa, mostrando desconfiança na solução que o próprio Deus estava por dar, e é pior ainda, ele travestiu essa desconfiança em forma de falsa piedade e falsa espiritualidade, dizendo: não tentarei ao Senhor. Na verdade, ele estava querendo dizer: pode deixar que eu vou dar um jeito nessa situação. E aí estava o problema. Acaz decide confiar em suas próprias soluções. E vocês sabem que a Bíblia é um livro que, na verdade, está composto por diferentes livros. Até agora nós estivemos lendo no livro de Isaías, do profeta Isaías, e nesses diferentes livros nós temos, às vezes, o mesmo acontecimento, contado em diferentes livros, que dão uma perspectiva diferente sobre o acontecimento ou complementam o que está acontecendo naquele momento. E nós temos, no caso dessa passagem de Isaías,
uma passagem paralela que complementa e que nos ajuda a entender o que estava passando pela cabeça do rei Acás, quando Deus faz esse desafio: me prova, Acás, diante dessa situação que você está vivendo, e você verá que eu vou solucionar. E eu gostaria então que você, eu só estou pedindo um livro difícil hoje, né? Mas tudo bem. Abre em 2 Reis, para te ajudar, está depois de 1 Reis. Abra, por favor, no capítulo 16 do livro de 2 Reis. Naquele momento de dificuldade, naquele momento que Acás já havia sofrido uma primeira tentativa de invasão, Deus se oferece para ajudá-lo a tirá-lo daquela situação. Acás fala: deixa comigo, eu vou resolver essa questão. E nós vemos a partir do versículo 7. Veja só qual foi a solução de Acás. Capítulo 16, versículo 7, que está dizendo o seguinte: Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, que era o outro grande império que eu mencionei no começo, dizendo... Então o rei de Judá está dizendo ao rei da Síria: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás invadiu o templo, tomou prata e ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, mandou de presente para o rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para aqui e matou o seu rei. Um dos problemas dessa situação e dessa solução dada pelo rei de Judá é que essa solução dada por Acás, em um momento de medo e de ansiedade, foi uma solução de curto prazo. Porque, com o passar do tempo, tanto o reino do norte como o reino do sul, apesar das alianças e dos ouros e da prata e de tudo que ele tentou fazer, com o passar do tempo, foram levados para o cativeiro por grandes potências, justamente porque eles não confiaram no Senhor no momento da necessidade e pecaram contra o Senhor. Agora, essa época a qual nós estamos nos referindo, nessas passagens que nós acabamos de ler, estamos falando mais ou menos do ano 700 a.C., a batalha em si, a primeira, aconteceu no ano 735 a.C., mas ao redor do ano 700 a.C., o mundo, e veja que novidade, estava passando por um momento de grande turbulência internacional. Israel lutando contra Judá, Israel e Síria contra Judá, a Síria contra Israel e Síria, Babilônia contra a Síria e Judá. Posteriormente surgiu o Império Persa. É como se nós fôssemos adaptar para o dia de hoje, é como se nós estivéssemos falando aqui, nós temos uma situação de Israel lutando contra a Síria ou invadindo a Síria. Nós temos uma situação onde os persas, que hoje são os iranianos, atacando os iraquianos. Nós temos aqui uma situação onde os sírios estão atacando os libaneses. Era uma situação de total insegurança, que trazia medo, trazia angústia, trazia desconforto, trazia morte, trazia sofrimento. E no meio dessa situação internacional, e especificamente de Acás, e diante da recusa de Acás de confiar em Deus, mostrando sua falsa piedade, sua falsa espiritualidade, nós vemos então que Deus resolve anunciar uma solução de longo prazo. E aí nós vemos que Deus vê de diferentes maneiras que nós. E essa solução de longo prazo
para essa situação de crise internacional é algo surpreendente. Porque no meio dessa situação, onde havia conflitos, onde havia invasões, onde havia problemas, onde havia mortes, onde havia falta de paz, a resposta e a solução de Deus é justamente essa que nós lemos no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Espera aí, não estou entendendo. O cara está para ser invadido, a família dele pode ser assassinada, ele pode ser levado como escravo e ser preso, inclusive pode morrer. As muralhas de Jerusalém podem ser destruídas, e aí Deus chega para ele com uma solução e a virgem conceberá e dará um filho e lhe chamará Emanuel. E o que Deus está fazendo aqui? Primeiro, Ele está dizendo: escuta, eu estou olhando de uma forma muito mais ampla do que você está olhando. Eu quero resolver o problema não só seu. Eu quero resolver o problema de toda a humanidade, porque eu quero que o meu nome seja glorificado entre todas as nações. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é a promessa de um personagem invencível irrompendo no cenário internacional. Este personagem será nada mais, nada menos que o próprio Deus, pois Ele é Emanuel, Deus conosco. Essa é a solução para as invasões e para os problemas do mundo da época de Isaías. E o livro de Isaías continua detalhando um pouco mais sobre esse menino enigmático. E nós vemos no capítulo 9 de Isaías, versículos 1 e 2, que você pode acompanhar comigo, e que começa da seguinte maneira: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, está falando do norte de Israel, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que anda em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Começamos a ver o que Deus quer dizer com esta solução do menino. E daí nós vemos em Isaías 9, 6 e 7 dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E quando nós começamos a ver esse nome desse menino que vai nascer, e quando fala de maravilhoso conselheiro, está se referindo àquele que é capaz de fazer planos sábios, um líder cuja sabedoria vai muitíssimo além da capacidade e da compreensão humana. Quando fala de que ele vai se chamar Deus Poderoso, é o mesmíssimo título que nós encontramos no Antigo Testamento, falando desse menino, e que também está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando fala que esse menino se chamará Pai Eterno, está se referindo a um pai no sentido de um pai protetor e benevolente. Quando diz que o nome desse menino vai ser Príncipe da Paz, quer dizer que ele é o líder, cujo reino trará paz, porque as nações finalmente confiarão nele.
E esta é a solução para as invasões que enfrentávamos e enfrentamos nos dias de hoje. E é muito interessante porque no capítulo 11, se você der uma olhada, Isaías continua descrevendo um pouquinho mais sobre o que esse menino estará fazendo e o que virá através dele. A partir do versículo 2, nós vemos: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 4, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Veja que bonito, versículo 6. Como resultado desse menino que nascerá de uma virgem, o Deus conosco, ele fará eventualmente com que o lobo habite com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Infelizmente, quando nós vemos as árvores de Natal e a manjedoura no shopping center, e depois de você gastar R$700, você ainda quer concorrer àquele Mercedes que eles estão sorteando depois do Natal ou do Ano Novo, alguma coisa assim. Infelizmente, nós não estamos pensando em tudo isso. Que este menino, este Emanuel, esse garoto que nascerá de uma virgem, é a solução para os problemas passados, presente e futuro. Vamos apertar o fast forward. E vamos sair do ano 700 a.C. e vamos chegar ao primeiro ano da era cristã. E mais uma vez nós vemos aqui uma invasão. Porque Roma, aquele grande império que o Roque conseguiu reconhecer, mais uma vez obrigado, Roque, havia invadido Israel. Israel estava vivendo sob o jugo dos romanos. Certamente essa situação trazia aos judeus ansiedade, medo, incertezas, angústias e sofrimento. E nesse momento, 700 anos depois, qual foi a solução dada por Deus para essa invasão que o seu povo estava sofrendo? E aí, se você quiser dar um pulinho comigo, e esse é bem fácil de achar, Mateus capítulo 1, até no seu iPhone você vai conseguir, pode tentar. Antes a gente falava, abram suas Bíblias, agora a gente fala, liguem suas Bíblias. Então vamos lá, capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 20. Nós começamos a ver qual foi a solução que Deus deu para essa invasão que estava ocorrendo na primeira era do século cristão. Mateus 1, capítulo 20 até o 25, que diz o seguinte: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que acabamos de ver, Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
E mais uma vez vemos Deus levantando o helicóptero para que a gente consiga ver a situação de uma perspectiva mais ampla, dizendo sim, é certo, Roma invadiu Jerusalém, Roma invadiu Israel, porém não se preocupe, José, porque esse menino vai se chamar Deus conosco e é Ele que vai trazer eventualmente a solução que cada um de nós precisa. E depois em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, nós vemos: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, aquela Galileia que nós vimos sendo profetizada no livro de Isaías. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra de morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A profecia de Isaías se cumprindo 700 anos depois. E é engraçado, né? Você acorda de manhã, a gente abre nos Salmos, vê aquela grande promessa, chega no meio-dia, não foi cumprida ainda, nós já começamos a ficar ansiosos, desesperados, e aqui passaram-se 700 anos. Mas Deus não falhou, Deus cumpriu a sua promessa. O menino Deus conosco cresceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e por isso nós podemos ter a esperança que, apesar dos pesares, nós um dia viveremos com Ele, num novo céu e numa nova terra, onde nada e nenhum desses problemas vai nos afetar. Agora nós vamos dar um salto de 2017 anos. Nosso filme é rápido. 3 de dezembro de 2017. É hoje? É hoje. E como eu disse no começo, o tema invasão é absolutamente, ou invasões, é algo recorrente no nosso dia a dia. Primeiramente, nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de a mãe de todas as invasões. Se você lembrar de alguma guerra, não me culpe. Ou seja, a invasão do pecado. A invasão do mal em um mundo perfeito criado por Deus, e como resultado desta mãe de todas as invasões, nós temos as invasões como a que acabamos de ver no livro de Isaías, envolvendo Acaz. Poderíamos falar da invasão do Afeganistão pelas forças aliadas, talvez você tenha outro nome. Invasão do Iêmen pela Arábia Saudita, invasão da Síria pela Al-Qaeda ou pelo Estado Islâmico, a invasão de refugiados sírios na Europa e, segundo alguns, também no Brasil. Mas nós temos algumas invasões tupiniquins também. Invasão de terras pelos chamados sem terras, invasão de imóveis desocupados pelos tais ocupas com K, invasão domiciliar que ocorre de diferentes tipos e maneiras, invasões de comunidades carentes em diferentes partes do Brasil, seja por policiais, seja pelo exército, ou seja por facções criminosas. A invasão da tristeza no cerne da nossa alma. Todas essas invasões têm o poder de causar em nós a mesma reação que nós vimos no povo e no rei de Israel. Essa situação que nós estamos vivendo podem nos trazer angústia, medo, sofrimento, coração agitado, insegurança e incertezas. Mas nós temos solução no que nós acabamos de ver para todas as épocas. Primeiramente, nós precisamos, a todo custo, evitar fazer o que o rei Acaz fez.
no meio dessas dificuldades, dessas ansiedades, temores provocados por essas invasões que estão ao nosso redor, no meio da ansiedade e do medo, no caso de Acás, parecia que a decisão dada por Deus era muito estranha e que demoraria muito. E ele acabou não confiando na palavra de Deus. Buscou suas próprias soluções, confiou em sua própria sabedoria. As coisas tinham que acontecer no momento que ele queria que as coisas acontecessem e acabou dando no que deu. O povo de Judá foi levado para o cativeiro eventualmente. Mas, além disso, nós precisamos entender que as promessas de Deus nunca falham. Não importa se é no ano 700 a.C., não importa se é no ano 1º da era cristã, e não importa se é no dia 3 de dezembro de 2017, a solução continua sendo Jesus, que é o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Porque esse Deus que está conosco, esse Deus que você e eu estamos comemorando no Natal, Ele quer transformar nossa escuridão em luz, nossos conflitos em paz, nossas perdas em abundância, nosso desespero, angústia e incertezas em gozo e em alegria. Somente assim nós vamos conseguir superar. Mas eu preciso terminar com uma pergunta. Será que você e eu estamos permitindo que Jesus, o menino Deus conosco, realmente governe a minha e a sua vida? Será que você e eu, em situações parecidas com a do rei Acás, onde era natural que tivesse medo, angústia e ansiedade, será que você e eu estamos falando, não, Deus está demorando muito? Ou vamos realmente perseverar e confiar, sabendo que no meio da situação de dificuldade, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Pai de toda a eternidade, o Deus conselheiro, é Ele que, diante das situações que vivemos de dificuldade, vai nos socorrer no seu tempo, no seu momento e no seu jeito. Somente assim, você e eu poderemos ter luz, paz, abundância, gozo e alegria, mesmo no meio de dúvidas, ansiedades e incertezas. Não devemos ter sobre nós e carregar qualquer ansiedade, pois Deus está no controle, caso você e eu entregarmos o governo da nossa vida para Ele. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor, é muito interessante ver que, apesar de que tu tinhas a solução, tu permitiste que Acás caminhasse nos caminhos equivocados. E se nós não estivermos realmente, Senhor, com nossas vidas colocadas nas palmas das tuas mãos, nós também poderemos, assim como Acás, tomar caminhos equivocados no meio de situações que geram medo, angústia, morte, sofrimento e temor. Por isso, ó Pai, nós queremos nessa manhã, pensando nesse menino que a Virgem concebeu, que cresceu, morreu por nós, ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Que nós realmente, Senhor, eu não sei a situação de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui,
hoje pela manhã. Mas que cada um de nós, seja qual for a situação, possamos lembrar o verdadeiro significado do Natal. E possamos verdadeiramente dizer: Senhor, governa minha vida. E que eu possa descansar em Ti e não levar sobre mim nenhum peso, nenhuma carga, nenhuma ansiedade. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.